Olá pessoal, bom dia. Bom, neste vídeo aqui a gente prossegue falando sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então olha, o tema deste vídeo aqui é o seguinte: outro karma mundial. Então veja, eh, o karma mundial anterior seria a pandemia do coronavírus, que na verdade ainda está acontecendo. É que tem muita gente saturada do coronavírus, mas ele ainda está, a pandemia do coronavírus ela está em andamento no mundo todo. Então as vacinas podem ter tido um efeito positivo em uma boa parte de algumas populações, mas muita gente não vacinou completamente, enfim. Então, diariamente, continua morrendo muita gente por causa do coronavírus. Então, veja, esse daí é um karma mundial, eu já falei isso em outros vídeos anteriores. Agora, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um outro karma mundial. Tá certo? Nós estamos atravessando como planeta, como mundo, assim, nós estamos atravessando um momento, assim, bastante específico. Tá? Eu já tenho abordado esse assunto em vídeos anteriores, tá certo? Agora está se desenhando um outro cenário, que já existia o coronavírus, agora essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ele está tendo um impacto agora e tudo indica que terá outros desdobramentos no mundo. Tá, então veja bem, alguém poderia estar me perguntando, mas um outro karma mundial, como assim, né? Nós vamos chegar lá, no passo a passo. Então veja bem, olha, existe um karma direto que ocorre entre a Rússia e a Ucrânia. Agora veja bem, ó, veja o que acontece logo depois ali, que isso está acontecendo, esse conflito está acontecendo no leste europeu. Como eu me referi a um karma mundial, eu vejo o que acontece na Europa, por exemplo, que é ali, vizinho. Então, olha, existe alguns temores na Europa. Veja, essas situações já demonstram que a coisa vai se expandindo para o mundo. Então vamos ver assim, ó, o que ocorre na Europa. Existem alguns temores na Europa de que essa guerra ela avance pelo continente europeu. Isso talvez até ocorra, tá? Porque o presidente Putin e algumas autoridades russas estão procurando um pretexto para poder bater de frente com as forças da OTAN. Não só para bombardear a Ucrânia com armas químicas, mas como bater de frente mesmo com a OTAN. Que, que eles estão assim, já estranhando essa questão aí, né? Da OTAN estar fornecendo armas para a Ucrânia e estar enviando soldados para aqueles países ali próximos da Ucrânia, né? Então, veja, então existe esse temor da Europa de que a guerra avance pelo continente europeu, para outros países do continente europeu. Existe um outro temor na Europa, da radiação nuclear, de que aquelas usinas nucleares que já foram até bombardeadas na Ucrânia, como Chernobyl e aquela Zaporizhia, e outras até, que a radiação nuclear atinge a Europa, o que pode eventualmente acontecer. Porque isso já aconteceu com a usina de Chernobyl. Então existe esse temor também da radiação, é um segundo temor. E existe o temor de que a Rússia, veja que situação delicada, a Europa depende do fornecimento de gás e petróleo em segundo grau, assim, mas principalmente de gás da Rússia. Então existe o temor de que o presidente Putin mande cortar o fornecimento de gás. Então são três temores diferentes. Então veja, existe uma apreensão na Europa logo de cara.
por causa desses três temores aí. O temor de que a guerra avance para o continente europeu, o que pode acontecer, porque o presidente Putin ele ficou falando que não invadiria a Ucrânia e invadiu. Tá? E ele está procurando um pretexto para poder entrar em confronto com as forças ocidentais, o que pode acontecer. E existe o temor da radiação, que nem eu falei, e existe o temor de que a Rússia corte o fornecimento de gás. Agora é a época do frio lá, né? Tá certo? E existe uma dependência muito grande da Europa. 50% do gás vem da Rússia. Tá? Então isso daqui, veja, aqui nós já estamos na Europa, nós saímos do leste europeu, aí já estamos falando de Europa, que os temores estão ali. Então veja, existe uma apreensão, isso é completamente diferente de uma situação positiva. E de congraçamento entre as nações que ocorria no passado, já não ocorre mais por causa desse clima de apreensão que existe diretamente na Europa. Tá? Então, olha, essa guerra aí, ele é um segundo karma mundial. Então veja, o mundo está sendo impactado por um segundo karma mundial, que o primeiro foi a pandemia do coronavírus, que eu mesmo fiquei extremamente surpreso. Tá? Então, a guerra, essas notícias da guerra, quem está acompanhando, porque não tem como, assim, quem assiste jornais, que assiste televisão durante o dia, as notícias que chegam, porque nós estamos numa época assim muito visual, o impacto é visual principalmente, da gente ver na televisão, na internet, o impacto é muito visual. E as notícias, elas se difundem muito rapidamente, porque existem correspondentes de guerra em loco, lá na Ucrânia mesmo. Então a gente vê a situação em loco ali, no momento. Os bombardeios. Agora, o que a gente vê? A gente vê muito sofrimento. Né? Tá, então a gente vê destruição, sofrimento, angústia, perdas. A gente vê pessoas morrendo, vê feridos, vê aquelas pessoas em fuga, largando tudo para trás. Então, veja, isso cria um impacto. Tá? Algumas pessoas um pouco mais sensíveis pegam isso daí, a gente recebe esse impacto negativo. Tá certo? Agora veja bem, o mundo está sendo impactado por essas notícias muito negativas, muito ruins. Isso é um karma. Porque o karma ele pode ser positivo ou negativo. No caso, é uma situação negativa, ruim. Tá certo? Então o mundo ele está atravessando uma fase muito ruim. Assim, porque veja, fomos impactados primeiramente, assim, coletivo, como mundo, pela pandemia do coronavírus, com origem na Ásia, na China, no caso. Agora lá na Eurásia. Essa guerra é, né, no continente euroasiático. Tá? Ali, o pessoal pode falar leste europeu, mas pode ser considerado continente euroasiático. Então, veja, essas más notícias estão vindo daquela região, então as energias lá não estão boas. E isso está se espraiando pelo mundo. Então, no mundo todo, quando a gente vê a televisão, que a gente vê, veja a notícia que nós recebemos ontem, aqui no Brasil, de uma moça que é médica e ela estava lá na Ucrânia, fazendo atendimento médico. Hoje ela está no Brasil. Ela disse que participou de um atendimento de uma criança de 8 anos, de uma menina de 8 anos que havia sido estuprada por mais de 15 russos. A menina havia sido estuprada por mais de 15 homens da Rússia, naquela invasão daquelas tropas. Então o que está ocorrendo? Estupros, violências, mortes. Então veja bem, quando eu recebi essa notícia de que uma menina de 8 anos havia sido estuprada por mais de 15 russos, veja, vem uma energia negativa. Agora você imagina, todo mundo que está vendo isso pelo mundo está recebendo o impacto negativo dessas notícias que nós estamos recebendo pela televisão ou pela internet. Que nós estamos, principalmente o efeito visual, quando você vê aquilo ali em loco, um bombardeio em loco onde morrem muitas pessoas. Tá certo? Então existe um impacto negativo quando a gente vê. Ou ouve, que nem ontem eu estava vendo esse relato de uma médica brasileira que estava lá, ajudando lá. Ela fugiu de lá. Porque ela ficou em choque de ver
barbáries aí, né? Tá certo? Ver crianças sendo abusadas assim e tal, né? Dessa maneira assim, selvagemmente, é uma selvageria, né? Tá certo? Veja, então quando eu ouvi aqui, ó, aquela notícia daquela médica, assim, ela dando aquela notícia de que atendeu uma criança de 8 anos, uma menina de 8 anos, que havia sido estuprada por mais de 15 homens russos, combatentes russos, tá certo? Um outro moço também disse que viu isso daí, quando ele estava no hospital. Crianças que chegavam sendo vítimas de abusos, de estupros dos combatentes russos. Agora, é, eu que nem eu fiquei desconfiado de que o presidente Putin e as forças russas pretendem realmente confrontar com as forças do Ocidente. Isso, isso é algo, um pensamento meu aqui, uma análise minha. Mas eu ouvi, acho que dois líderes mundiais falando o seguinte, ó, o pior está por vir. Ou eles devem saber de alguma coisa, porque esses líderes mundiais eles são muito bem informados, porque existem satélites monitorando isso ao redor do mundo. Então eles têm condições de ver as movimentações das tropas aqui. Podem antecipar cenários a partir de várias situações, né? Então, é que nem eu falei, eu ouvi parece que dois líderes mundiais em situações diferentes falando assim, ó, o pior está por vir. Eles devem ter alguma notícia. Agora, que nem eu falei assim, os russos estão procurando um pretexto para poder jogar bombas químicas na Ucrânia ou mesmo invadir o Ocidente, confrontar as forças ocidentais. Tá? Agora, quando você vê, que nem eu falei assim, essas notícias negativas, que nem eu falei do estupro de crianças lá, dos combatentes russos, isso desperta o quê? Desperta raiva, ódio, tá certo? Do presidente Putin, dos combatentes russos. Veja, observe bem, assim, é diferente de você estar numa situação de congraçamento, que já aconteceu no mundo, numa Olimpíada, na passagem de ano, num congraçamento, assim, de nações. Veja, diferente agora do que nós estamos vendo. Isso desperta raiva, ódio de alguma, assim. As pessoas mais controladas observam apenas aquilo ali, mas isso desperta maus sentimentos, assim, além do impacto muito negativo que a gente recebe ao ver as barbaridades da guerra. E que nem eu falei. Agora veja, isso aí é uma situação. Agora, então eu estava falando do continente europeu. Agora veja, isso já está se espraiando, se difundindo mais para o resto do mundo, porque por causa do aumento de preços nas coisas, inflação, agora é uma parte da questão econômica. Veja, que nem eu estou falando, é um karma que aquilo vai como um tsunami pelo mundo, assim, um efeito dominó pelo mundo. Nós estamos vendo, aqui no Brasil já houve aumento, de ontem para hoje já houve aumento nos combustíveis. Gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, ou GLP, gás de que é feito de petróleo. Por quê? Porque a Rússia é grande produtora de petróleo. Então, veja, de gás, de fertilizantes, e a Ucrânia de grãos, trigo, por exemplo. Então vai haver aumento do pãozinho e todos, pizza, derivados, alimentos, muitos alimentos que derivam do trigo. Isso no Brasil e no mundo. Então já está havendo um aumento de preços, inflacionando os custos, assim, em geral. As coisas em geral, né? Tá? Então, aqui eu estou falando, é um efeito dominó, que isso vai se espraiando. No momento está aqui. Agora, pode complicar mais, dependendo do próximo passo das autoridades russas. Que nem eu falei assim, há uma desconfiança de que eu desconfio que ele quer confrontar com as forças ocidentais. Tá certo? Para ver um tipo, medir força, assim, para bater de frente, para ver o que acontece. Tá certo? Porque ele falou que não invadiria a Ucrânia,
E os soldados russos estavam fazendo exercício há meses em volta da Ucrânia. Ele dizia sempre que era apenas exercícios militares. Então, veja, ele estava, inclusive, esses dias dando satisfação aos familiares dos soldados russos lá na Rússia mesmo. Ele estava dando satisfação para as mães, para as esposas, para os filhos, para os pais dos soldados russos lá, porque eles estão há muito tempo sem voltar para casa, eles estão há meses fora de casa. Então, ele já estava dando satisfação para os familiares dos soldados russos lá, que estão há meses sem voltar para casa, porque eles já estavam fazendo, há meses, eles estavam fazendo exercícios em volta da Ucrânia. Até mesmo muitos soldados russos não sabiam que a Ucrânia seria invadida por eles. Tá certo? Isso foi avisado pouco antes da invasão, para muitos deles. Tá certo? Então, que eu estou falando, por enquanto o cenário é esse, mas pode complicar, dependendo do próximo passo da Rússia. Tá certo? Mas por enquanto, né? Por enquanto o cenário é esse daí, né? Vamos aguardar os próximos passos aí, né? Tá certo? Bom dia.